Já acabei de te enviar no seu WhatsApp o link. Vamos só aguardar o pessoal entrar aqui. Hoje nós estamos ao vivo no MS Conservador e no Em Direitas MS, as duas páginas. Aguardando o pessoal entrar. Já acabei de te enviar no seu. Olá, pessoal. Ana, eu te enviei no celular, você pode enviar o link para os amigos, para os conhecidos, né? O pessoal que está entrando também pode compartilhar na live. Rafael faz isso também já. Bom, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um tema bem complexo, que aborda muita coisa e passa a impressão que nós estamos vivendo atualmente, né? Que é o compromisso com a liberdade individual, que é a pauta de hoje, com a doutora Ana Laura. Aqui comigo o Rafael Tavares, do movimento Em Direito MS. E, bom, vamos apresentar a dona Ana Laura. Tudo bem, Ana? Doutora Ana, né, dos movimentos de rua de Campo Grande. Gostaria de agradecer a sua participação, dizer que para o MS Conservador é uma satisfação ter você aqui conosco, certo? E eu vou abrir a palavra agora. Você pode falar quem que é a doutora Ana, como que a doutora Ana participa dos movimentos de rua, quais são os movimentos que a doutora Ana participa. Fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu sou advogada e amo política, né? Eu não sou de movimento nenhum de rua, mas estou em todos eles, né? Todos eles que são pautas para o Brasil, eu estou neles. Eu e meu marido e minha filha, nós estamos. Que legal. O que mais que gostaria de saber? Vou abrir um pouco a palavra para o Rafael. Pessoal, vocês que estão entrando aí hoje, compartilhem a live, tá? Demonstra, leva um pouco do conteúdo do MS Conservador para os amigos, conhecidos. Vamos compartilhando a live aí. Hoje, dia 25 de maio. E aí, Rafael, tudo tranquilo? Boa noite, galera. Galera do MS Conservador. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, Danilo. Primeiramente, agradecer a doutora Ana estar participando com a gente. Eu que conheço ela aí, na verdade, dos grupos de WhatsApp e dos movimentos de rua, né? A gente já vem aí tentando ganhar as ruas de Campo Grande, tentando mudar a política local aqui, que vem sendo dominada aí pela velha política há muitos anos, há muitas décadas, e com a eleição do presidente Bolsonaro, muitas pessoas acenderam a essa luz da questão política, né? E eu vejo que, assim, naturalmente, essas pessoas vão se conhecendo, vão unindo forças, que a gente precisa, de fato, cada vez mais de pessoas, assim, né, dispostas a participar do debate público, a ir para a rua quando precisa, e, enfim. Na verdade, hoje que nós temos muitos assuntos aí, né, Danilo? A gente tem a questão do vídeo. Desde sexta-feira eu não faço uma live, eu tô pilhado, fiquei o final de semana inteiro conversando sobre política e não consegui falar nas lives, né? E aconteceu tanta coisa de quinta-feira para cá, a questão do vídeo, né, do vazamento do vídeo do presidente Bolsonaro, da reunião ministerial, tantas coisas aconteceram. A gente que estava aí com certo receio em relação a esse vídeo, né, porque de acordo com a imprensa era um vídeo bombástico, era algo que ameaçava aí derrubar o presidente Bolsonaro, e quando esse vídeo, né, foi divulgado, a gente viu que na realidade era tudo ao contrário, né? Ali apareceu o presidente Bolsonaro da campanha, aquele Bolsonaro que todos nós votamos nele justamente por aquele ímpeto, por aquela forma de se comunicar diretamente com o público de forma honesta, né? A gente sabe que aquele ali é o Bolsonaro, de fato, é o Bolsonaro da campanha e é o Bolsonaro que não mudou nada depois que virou presidente. E isso é uma novidade no nosso país, né? Nós estávamos acostumados aí aos políticos, aquele político que prometia algo na campanha e depois de eleito, esse político mudava ali totalmente a postura, né? E acabava enganando o seu eleitorado. E o presidente Bolsonaro se mostrou aí autêntico, né? Tanto a forma quanto aos valores que ele sempre defendeu em campanha. Um dos principais pontos do vazamento do vídeo era ele defendendo
às liberdades individuais, né? Algo que é tão importante para a gente. Nesse momento, a gente está vivendo aí no Brasil uma situação de ataque às liberdades individuais, praticada por prefeitos e governadores pelo Brasil, e ali naquele vídeo o Bolsonaro se colocou em defesa, né, das liberdades do cidadão, bem diferente da postura dos políticos aqui do Mato Grosso do Sul, aqui de Campo Grande principalmente. E então, assim, eu achei bem legal esse vazamento, acabou antecipando aí a campanha do presidente Bolsonaro para 2022, né? Eu queria começar com uma pergunta para a doutora Ana. Recentemente nós vivemos aí uma questão das liberdades individuais, aqui aonde o prefeito Marquinhos Tradi baixou o decreto de horário, impedindo as pessoas de abrirem comércio, e a gente organizou uma carreata para tentar aí a abertura desse comércio, para defender não só os empresários, não os pequenos empresários, né? O dono da padaria, o dono do mercado, o dono de uma loja de roupa, que depende daquilo ali para se alimentar, para alimentar sua família. E a gente foi para a rua defender esse empresário e também o trabalhador, porque afinal de contas, sem o empresário, a gente não tem um emprego, né? E a gente foi para a rua protestar contra isso. E, na época, o Marquinhos Tradi tentou, na justiça, pegar o celular dos manifestantes, tentou proibir essa carreata, e ele não conseguiu, perdeu na justiça, e o último recurso que ele teve foi fazer uma blitz, né, lá na Afonso Pena, de última hora. E eu me lembro que a doutora Ana entrou na justiça para tentar derrubar esse decreto do prefeito, tentar, de alguma forma jurídica ali, manter as nossas liberdades individuais. Eu queria que ela contasse para a gente como que foi a situação, como que era exatamente essa petição, essa tentativa jurídica dela aí. Conta para a gente, doutora Ana. Boa noite para quem chegou agora. É o seguinte, liberdade não se negocia, né? Então, logo o decreto ele foi feito dia 25 de março para o começo dele, né? E logo em seguida, eu e meu marido, nós ingressamos com habeas corpus preventivo, né? Para que não nos atingisse, porque, como eu disse, a liberdade não se negocia. O artigo 60 da Constituição Federal, ele fala sobre as cláusulas pétreas, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, peraí que eu estou com... e aí, o artigo 60 da Constituição Federal, ele remete ao artigo 5º, que fala sobre garantias e direitos individuais. Ele não fala de direitos coletivos, entendeu? Então, a cláusula pétrea, ele está em cima desse artigo 5º, tá? Que primeiro você olha lá no artigo 60 da Constituição, aí ele te remete à cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Imutável, pedra, não se pode modificar. E as pessoas não estão respeitando isso, né? Eles estão falando sobre o coletivo, direito coletivo. Direito coletivo é lá no administrativo, em outro direito, mas o direito constitucional, ele jamais, o indivíduo, ele tem a liberdade, ele tem a prioridade antes do coletivo, entendeu? Então, nós ingressamos com esse habeas corpus, né, e repercutiu na mídia como de forma negativa, porque a liminar, ela foi negada, certo? Foi agravada, foi negada, tudo em prol do coletivo, que não existe, simplesmente não existe. E aí nós entramos, aí foi dada a sentença, tá? Como era no início dessa pandemia, nós ingressamos, não tinha muita base de jurisprudências, né? Mas colocamos quando subiu agora, está em recurso sentido estrito para ser julgado. A juíza dessa vara disse que eu não tinha apresentado nenhum tipo de prova nova para subir como recurso sentido estrito, que na verdade veio a decisão do ministro Dias Toffoli, entendeu? Que a decisão do ministro Dias Toffoli fala que não é para atingir essa garantia
de liberdade de ir e vir, do indivíduo, certo? Onde todos estão só se tratando do coletivo. Mas está subindo. Até agora nada. E, na verdade, eles estão protelando, né? Para ver se acaba isso até véspera de eleição, aí libera tudo. Não sei como vai ser, porque agora foi, acho que foi para o dia 9 de dezembro, né? 6 de dezembro, as eleições. Então, eu não sei até quando que eles vão protelar isso. Lá quanto à manifestação, o que aconteceu? O município correu para suspender tudo, porque estavam atingindo o gestor, né, com verdades. Estavam atingindo o gestor com verdades. Aí o que ele pediu? Através de liminar, para que barrasse as manifestações. Porque se fosse só em favor ao presidente da República ou outra pessoa, não teria tido tanto efeito, ele não recorreria ao judiciário. Mas como foi diretamente a pessoa dele, aí ele teve que socorrer do judiciário. E, bom, em suma é isso, o artigo 60, que remete ao artigo 5º, né? O artigo 60, parágrafo 4º, tá? Inciso 4º. E ele remete ao artigo 5º. Não tem nada de direito coletivo, tá? O direito individual, ele se sobrepõe, entendeu? E as pessoas estão achando que é tudo por causa da pandemia, por causa do vírus, que o prefeito está dando esse toque de recolher. E outra, nós ingressamos com habeas corpus para o toque de recolher, porque ele é inconstitucional, né? Como nos outros estados estão bem piores, mas nós não podemos deixar passar, porque hoje a desculpa é o Covid, né, para cercear nossa defesa. Amanhã será qualquer coisa. A polícia estará entrando na sua casa sem mandado, tá? Sem mandado judicial, sem nada. Ela estará entrando na sua casa porque tá com um foco de dengue, então ela tem direito a vasculhar tudo. É assim que começa. Eu não posso falar. Então, é muito perigoso isso. Doutora Ana, é interessante a senhora informar o público que você não faz parte de nenhum movimento, você não faz parte de nenhum órgão público, você não é assessora de nenhum deputado, de nenhum parlamentar, e que você, tanto você quanto seu marido, seus filhos, são pessoas igual a todo mundo, né? Cidadãos comuns que decidiram procurar a justiça, ajuizar ações, né? Para defender justamente essa liberdade de expressão, esse direito à livre manifestação de pensamento, esse direito de ir e vir, e até mesmo se colocar contra os poderosos, né? Porque o que nós vemos aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul de forma até irracional, a gente aceita de maneira muito facilitada as ordens que vêm de cima, as ordens que vêm de governadores, de prefeitos, né? A gente não se coloca contra a justiça. E isso é um problema, até porque, bom, nós já atingimos aqui no Mato Grosso do Sul, nós já conseguimos eleger 2 deputados que são de direita, né? Uma senadora, né, que eram para estar defendendo o povo aí, né, mas, bom, nós já atingimos esses votos, nós já atingimos um pleito eleitoral, saímos vitoriosos, né, a maioria aqui em Mato Grosso do Sul votou favoravelmente ao presidente Bolsonaro, né, mais de 60% dos votos para o Bolsonaro no Mato Grosso do Sul. Então, assim, esse direito à liberdade de expressão, esse direito à livre manifestação de pensamento, esse direito à livre manifestação é defendido por cidadãos comuns, como você, posso te chamar de você, né? E como seu marido. Então, isso é interessante, né? As pessoas de bem, as pessoas simples, estão ajuizando a ação e estão procurando seus direitos judicialmente, não só manifestando nas redes sociais, não só manifestando aí nos grupos, mas sim ajuizando, dando dor de cabeça para os nossos comandantes, para os nossos líderes do executivo e também, né, demonstrando que todo mundo pode fazer a sua parte, todo mundo que ajuiza. Imagina se todo mundo ajuizasse uma ação, se todo mundo cobrasse atitudes do judiciário frente aos problemas do executivo, né? Isso seria interessante, porque daria uma dor de cabeça aos nossos representantes.
E sobre isso eu gostaria que você falasse um pouco mais, falasse, olha, eu decidi tomar essa atitude porque eu vi como que estavam em os outros estados, você decidiu tomar essa atitude porque viu que era necessário aqui no Mato Grosso dar esse pontapé, você parece que a mídia, né, expôs esse caso de maneira até vexatória, tentando te atingir sua família, como que você viu sobre isso? Você recebeu muito apoio, como que foi isso? Na verdade, não para mim, para o meu marido, a gente não sai à noite, né? Minha filha tem 15 anos, ela não sai, e principalmente à noite. Então, assim, não foi para minha família, sabe? Foi para atingir realmente a população que é leiga, que não sabe aonde se socorrer. Nós vimos tantas arbitrariedades, sabe? Carrinho de cachorro-quente sendo fechado. Então, assim, e o prefeito se diz advogado, né? Isso que indigna. E muitos advogados, sabe, estão na mesma linha. Não adianta falar, porque a instituição, a classe. Não, é porque nós não tínhamos voz, tá? Hoje a gente está tendo voz, mas pouca. Poucos querem se expor, entendeu? Então eu falo assim, eu e meu marido, a gente falou, não, vamos colocar sim, porque isso vai atingir, porque lá em Santa Catarina, se eu não me engano, a pessoa impetrou com habeas corpus e conseguiu uma pessoa só acabar com o decreto, né, da cidade, do município. Então eu falei, é uma boa tentativa, porque não é uma afronta, isso não é eu não ingressei para afrontar o gestor público municipal. Eu nem entrei para afrontar juiz. Eu ingressei com a ação para me como que eu vou falar? Para eu me resguardar para o futuro da minha filha, para o futuro da nossa geração, entendeu? Para que amanhã, que nenhum espirro seja motivo de fechamento de nada. Isso que as pessoas elas estão confundindo doença com os direitos fundamentais, as nossas garantias fundamentais, as nossas liberdades. Liberdade, como eu já disse, não se negocia, entendeu? Então foi por essa razão, né? Porque eu sou formada desde 95, acho que já tem um pouco caminho na advocacia, sempre advoguei. Mas o que acontece? Quando a gente vê um absurdo desse e todo mundo se calando, todo mundo ficando quieto, é um absurdo. Então eu falei, vamos tomar frente. Achei que vários viessem atrás, né? Mas só teve, acho que um ou outro caso que entrou com habeas corpus. Eu percebi isso, né, quando o Rafael e alguns outros líderes de movimentos, né, o Rafael pelo Endireito MS, decidiram fazer uma carreata, né, acho que você e sua família também estiveram presentes, né, dona Ana? E a gente acreditou que todo mundo apoiaria, né, os empresários. Foi uma manifestação grande, foi uma carreata grande, só que o primeiro passo ali, onde o prefeito decidiu, de maneira até, eu acredito, de maneira ditatorial, fechar a rua, né, colocar guardas, colocar até guardas de trânsito para fazer uma fiscalização ali de última hora, né, e o Rafael também sofreu com isso. Você lembra, Rafael, desse caso? Começo do mês passado, acredito? Sim, sim. Na verdade, até semana passada eu fiz uma postagem sobre isso. O que acontece, né? Naquela época, quando o prefeito iniciou esse cerceamento às liberdades individuais, né? Proibindo as pessoas de trabalharem, de abrirem seus comércios, a primeira classe que sentiu esse impacto foi justamente a iniciativa privada, né? Que é o pequeno empresário, é o trabalhador, é o vendedor ambulante, é o cara que faz um espetinho, que vende um lanche, enfim. E essas pessoas sentiram esse primeiro impacto. E essas pessoas resolveram ir às ruas, né? Eu também sou um pequeno empresário,
e eu também resolvi ir para a rua ali como um cidadão. A manifestação não tinha nenhuma liderança, não tinha nada disso, eram pessoas que tinham se unido ali naquele momento, né? Naquela época, a gente recebeu muitas críticas. Eu via muito até pessoas do funcionalismo público, obviamente eu não estou generalizando, né? Mas pessoas comissionadas do prefeito, pessoas que tinham ali o seu salário garantido no fim do mês, essas pessoas criticando de forma bastante agressiva quem estava indo para a rua reivindicar ali o direito de poder trabalhar. E na semana passada, nós vimos exatamente o contrário, né? Porque foi quando o prefeito e o governador alertaram que o salário desse funcionalismo público já estaria sendo prejudicado, não teria recursos para fazer o pagamento integral desses salários, justamente porque não tinha arrecadação, né? E aí o que aconteceu? Os sindicalistas se organizaram e foram para as ruas protestar pela mesma coisa que a gente havia protestado naquele momento que o prefeito fechou as ruas com blitz, etc., né? O que fica de lição aí nessa história toda? Eu vejo da seguinte maneira, tem muita gente que não sabe da onde vem o dinheiro. E o dinheiro vem justamente do pequeno e médio empresário no Brasil. Esse profissional, essa pessoa que gera riqueza para o país, que o Estado arrecada esses recursos através de impostos e, através desses impostos, ele mantém a máquina pública funcionando. Então, pelo menos a gente conseguiu levantar esse debate e mostrar para todas as pessoas, sejam elas da iniciativa privada ou do funcionalismo público, que o dinheiro vem do mesmo lugar, né? E que se acaba a arrecadação, automaticamente vai acabar aí lá na ponta do negócio, justamente para o comissionado, para o funcionalismo público, né? Então, essa situação aí ficou muito evidente e eu acho que pelo menos serviu para isso. Quem sabe da próxima vez, assim como a doutora falou aí, que somente poucos advogados aderiram a essa campanha, né, de ajuizar esse habeas corpus aí, talvez na próxima situação os trabalhadores consigam se juntar, né, sejam da iniciativa privada ou do funcionalismo público, saiam às ruas juntos, justamente para defender o direito de poder trabalhar, justamente para defender a liberdade individual, porque isso aí acaba afrontando a todos nós, seja do funcionalismo, seja da iniciativa privada. Então, eu penso que agora é um momento de bastante debate sobre isso, né? Eu acredito que a gente venha ganhando força, mas ainda falta muito. As pessoas ainda acham, muitas vezes elas se sentem confortáveis quando o Estado, né, baliza, né, essas liberdades. Você tem que fazer tal coisa, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E isso, na verdade, é cerceamento à liberdade, é você querer um Estado babá falando para você o que você tem que fazer, o que você pode ou não fazer. E nós, como conservadores, eu estou vendo aí alguns livros do professor Olavo de Carvalho, com a doutora Ana aí, e o que a gente aprende, principalmente no conservadorismo, é que as liberdades individuais não podem ser negociadas, né? Se puder comentar aí, doutora. Eu até escrevi aqui uma frase que eu não sei de quem é, tá? Eu vou replicar. Se o Estado suspender os seus direitos a qualquer momento, não importa por quê, tá? Aqui nós é o toque de recolher, é esse exemplo que eu dou, tá? Por considerar que é uma crise, então não temos direitos e sim permissões. Quanto mais Estado, menos liberdade. E assim aconteceu com a União Soviética, a Rússia, né? Assim aconteceu com a China e assim aconteceu com Cuba, com Venezuela. Aí está o exemplo para todos verem, né? Quanto mais Estado as pessoas pedirem, como o Babá, como o Rafael falou, né? Menos direitos nós teremos. Isso é ótimo para quem quer implantar o socialismo, o comunismo. Porque hoje não existe muita diferença de socialismo e comunismo. As pessoas falam, comunismo. Comunismo é utópico, né? A gente fala mais para não para ofender, mas fala mais para colocar fibra, chamar atenção, né?
chamar a atenção, isso. Mas, na verdade, é um socialismo. Né? O comunismo, ele nunca existiu. Tentaram de diversas formas, mas não tem como ser. Graças a Deus, né? Porque senão o número de mortes seria incontáveis aí. Centenas, milhares. Com certeza. Agora, o ano passado, em 2019, eu fiz a DESG. Não sei se vocês sabem o que é a DESG. É um curso que é estratégia política, né? E isso me deu muita base, abriu muito leque para estudo. Foi lá no CMO, aqui em Campo Grande, foi presidida pelo coronel Oliveira Castro, sabe? Excelente, a equipe é excelente. Esse ano eu estou fazendo novamente uma repaginação disso aí, mas por conta desse vírus, né, eu não pude. Então, o que a gente aprende? Muitas... tudo, desde cultura ideológica, tudo. Então, eu ouço as pessoas falando muitas ignorâncias, sabe? Porque o brasileiro, ele tá no achismo. Eles não leem, eles não pesquisam através de UOL, Terra, G1, sabe? Então, isso é muito complicado para a gente começar a expor e reverter essa situação. Já apanhei muito em Facebook, em WhatsApp, mas a gente não pode se calar. Eu vi que se a gente se reprime, né, e não fala, porque o povo parece ter medo de escutar a verdade, nós não estamos mais acostumados a ouvir a verdade. Então, assim, eu aceitei participar dessa live. Pode continuar, doutora. Eu aceitei porque eu conheço o Rafael também pelo WhatsApp. Já conversamos várias vezes, não o conheço pessoalmente, porque a linha dele é conservadora. Uma das coisas que eu não abro mão é o conservadorismo e, primeiro de tudo, cristã. Eu sou cristã, sabe? Eu não abro mão disso. E muitos cristãos estão indo para o buraco por não conhecer o que é ser cristão. Muitos cristãos estão se escondendo atrás das máscaras, sabe? Com medo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Entendeu? E também não é só não é só Deus. É Deus acima de tudo mesmo, né? Mas as pessoas, elas estão invertendo o papel, entendeu? Tem igreja que não pode pregar, tem igrejas online, que nem online mais pode, né? Quer dizer, cadê os pastores? Entendeu? Ergam as suas vozes e lutem por isso. Sobre isso, doutora Ana, nós vimos que, através do decreto, muitas igrejas fecharam, né? E nós sabemos que o cristão, né, seja o católico, seja o cristão evangélico, protestante, ele precisa da palavra, né? Ele precisa exercer ali a sua fé. E nós não vimos muitos pastores, muitos padres se colocando contra esse decreto, né? Muito pelo contrário. Eu sou da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, sou devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, e nós tivemos missas online, né? O padre sempre em contato com os cristãos ali. Só que eu não vi isso de todas as paróquias, né? Então, isso faz com que a pessoa se afaste, né? Aquela base de pensamento, aquela base de conhecimento e aquela base de fé, né? Aquela base religiosa, faltou à população em meio a uma pandemia, né? Uma das minhas maiores críticas a esse fechamento absurdo, esse lockdown completo, é de que quando você fecha tudo, as igrejas se fecham. Então o povo fica sem a base, sem aquela base religiosa, sem fé, sem esperança, e consequentemente ele vai caindo, né? Ele não só cai na depressão, mas ele também cai nas tentações, ele cai no vício, certo? Então, quando a gente fala desse fechamento, dessa liberdade, a gente também está falando de liberdade religiosa. Então, eu endosso a sua frase, doutora, e eu acredito que é isso que falta até para os nossos representantes, né? Nós fizemos uma live aqui com o doutor Luiz Ovando,
E ele citou várias vezes a Bíblia, citou textos bíblicos, né? E isso eu gostei muito porque é algo que fortalece, né? Dá um conteúdo a mais para o ser político. Está faltando isso para os nossos representantes. Nossos representantes não têm base. Nossos representantes apenas estão lá, se esqueceram da população e não se fortalecem com a fé. E isso é preocupante demais. Vou dar uma boa noite pro pessoal aqui. A Fátima, Helena, muito obrigado pela participação. O Givanildo, a Regina, o João Pedro, o Ronei, o pessoal todo aí, o Rodrigo, que é o meu guardião da igreja, todo mundo que acompanha o MS Conservador, sejam bem-vindos. Nossas lives são de segunda e quinta-feira, hoje com a doutora Ana Laura. A doutora Ana Laura deu trabalho para os nossos representantes aqui, para os nossos governantes. Ela e o marido e a filha entraram com pedidos judiciais para respeitar nossas liberdades individuais, nosso direito de ir e vir, nosso direito à livre manifestação de pensamento. E sobre isso que nós estamos falando hoje, eu gostaria de saber da doutora Ana Laura. A senhora ouviu a fala da Damares naquela fatídica reunião ministerial que foi a público no final de semana? Eu ouvi. O que você achou? Faltou isso para o Sérgio Moro, né? Ela falou que ia prender os governadores, prefeitos. Sim, por conta do abuso, né? Abuso de poder, abuso de autoridade, né? Mas tudo isso a gente é uma escada. Nós temos que comprovar e até chegar lá com a comprovação que realmente houve um abuso de autoridade. Aí já é outra história, né? Então, eu acho que as falas ali do Weintraub, do ministro Weintraub, do presidente Bolsonaro, sabe? Porque eu acho que nós não estamos para ficar na sofisticação e na prudência, né? Nós precisamos de gente que fale a verdade. É isso que falta, falar a verdade. Insistente, não sabe o que está falando, estou por fora. Não, pelo menos da minha parte. Eu leio, eu estudo, eu pesquiso, entendeu? Então não é falas vãs. Mas a ministra Damares está de parabéns. Exatamente. Rafael, que bom que... você ainda não falou sobre o vídeo ministerial, né, reunião ministerial, que a gente tem que deixar claro que não era para vir a público, né? Era algo ali pessoal do governo, veio a público numa tentativa do ministro Celso de Mello, da defesa do Moro, de tentar imputar crime ao presidente, mas nada disso ocorreu, né? O que foi visto foi uma pré-campanha para 2022. Isso mostra 2 pontos, né, que eu queria abordar, que é o seguinte. O primeiro é que demonstra que o presidente Bolsonaro é igual tanto na frente das pessoas como numa reunião reservada. E o segundo ponto que mostra como que o STF e a imprensa estão desconectados da realidade do povo brasileiro. Esse pessoal vive encastelado lá em Brasília, né? Muitas vezes, sem esse contato com as pessoas na rua, algo que o presidente Bolsonaro consegue manter. Então, o Bolsonaro, ele é linha de frente. Ele é aquele cara que ele está ali conversando com o povo, ele sabe quais são as demandas, quais são os problemas, ele vai até o meio desse povo, vai nos comerciantes, vai para a rua. Agora, infelizmente, os ministros do STF não conseguem sair às ruas, né? Eu tenho certeza que qualquer um deles que tentar sair na rua e visitar um comércio, com certeza ele vai ter problemas. Justamente porque ali, na posição que eles estão, eles não conseguem mais sentir o que o povo brasileiro quer, o que o povo brasileiro pensa, né? E eles acabam aí ferindo a democracia, porque a democracia nada mais é do que o povo na rua. Não existe outro conceito. Às vezes eu vejo alguns parlamentares estão atacando as instituições democráticas, estão atacando a democracia. Não, quem está atacando a democracia são eles, né?
que quando vai contra uma vontade popular, eles estão exatamente indo contra o ministro do STF tenta, de alguma maneira, no Poder Executivo, ele está justamente atacando a democracia, porque o presidente Bolsonaro foi eleito para fazer escolhas, né? E muitas vezes essas escolhas não estão sendo respeitadas aí, nem pelo Congresso e nem pelo STF, né? Então, eu acho que, assim, isso mostra dois lados aí interessantes para a gente verificar, né? Hoje mesmo, o deputado, o meu favorito, né, o Fábio Tradi, ele postou no Twitter dele, e eu não aguento, eu tenho que responder, e exatamente mostrava isso, né? Eu acho que esses caras, eles não conseguem mais sentir o que é o povo. Eles estão completamente vivendo numa bolha ali em Brasília e eles perderam esse sentido, né? Eles acham que eles estão ali intocáveis, né? Que a população só serve para pagar o salário e tem que ficar quieto. Agora, o que eles têm que aprender é que os conservadores se levantaram nesse país, nós aqui do MS Conservador, do Direito MS, pessoas comuns como a doutora Ana, que não faz parte de movimentos, mas é uma cidadã que está ali reivindicando os seus direitos. Vamos para a rua, vamos bater, e agora nós temos voz, né? Nós temos esse canal aqui do MS Conservador, lógico que não é um canal que pode ser comparado a uma grande mídia, a gente não tem todo esse alcance, mas eu acredito que com a ajuda das pessoas aí compartilhando os links, aos poucos, a gente vai aí melhorando o nosso alcance, né? Conseguindo falar para mais pessoas. E falando para mais pessoas, a gente vai melhorando aí a nossa democracia de fato. As pessoas vão entendendo como funciona tudo isso e vão passar a cobrar os nossos representantes. É isso aí. Doutora Ana, nós tivemos manifestações, né, em prol do governo, em prol do Bolsonaro, algo que dificilmente era visto nos últimos governos, né? A manifestação geralmente era contrária ao governo, contrária às ações do governo, e sobre isso eu gostaria que a senhora destacasse, né, o que a senhora acredita que seja interessante para Mato Grosso do Sul e Campo Grande fazer nesse período também, né? Nós aqui não vivemos mais aquele período de quarentena geral, quarentena horizontal, né? Muitos comércios já abriram as portas, mas o que fazer agora, né? Como que a gente pode exercer o nosso direito à liberdade, como que a gente pode já cobrar um pouco mais de ações da prefeitura e do nosso governador? Isso que eu gostaria que a senhora falasse. Eu vejo assim, as pessoas, a maioria são muito desinteressadas, né? Você coloca, olha, nenhum político presta. Não, não é assim. Não é assim. Se é assim, temos que mudar, né? Este ano nós teremos eleições municipais e nós temos que mudar, tá? Você investigar o seu vereador que você quer votar, o seu prefeito em qual você quer votar e estudar a fundo quem é essa pessoa. E as coisas que o presidente da República fala, isso é verdade, é Deus, pátria e família. Não tem outra coisa para seguirmos com a democracia, né? Não existe outro rumo para seguirmos com a verdadeira democracia, porque essa democracia que nós estamos vivendo, sinto muito, a lei, ela está sendo muito interpretada, certo? A lei, ela é clara, principalmente quando se trata de cláusula pétrea, ela não pode ser interpretada. E eles estão interpretando tudo, né? A questão da desinformação deixa eu te falar, falando nisso, eu sou uma civil mesmo, comum, não sou nem filiada, tá? Em partido algum. Então, porque às vezes muitas pessoas acham que porque eu gosto de política, comento, bato, vou em manifestação, né? Essa aí que tá querendo alguma coisa. Não, eu apoio pessoas de bem, do bem e que se alinham comigo. Essas pessoas terão meu apoio, pode ter certeza. Agora, a gente tá vendo que existem muitas pessoas se aproveitando, né? Isso aí já está óbvio, dessa pauta, né? Deus, pátria e família. Que a gente vai ver o passado, não tem Deus, que a gente vai ver no passado, nunca foi patriota, família desestruturada, você não cria um filho, né? Você joga para o mundo criar, e as coisas não são assim. Eu acho que eu fugi do tema, mas eu queria falar só mais uma coisa. O Rafael falou a questão da desinformação.
Eu tô lendo esse livro aqui, Rafael. Excelente. Pensa no livro e fala tudo. É muito bom. Bacana, aí eu também eu não vendo o livro, tá, gente? Mas esse livro aqui é fininho, ó. Esse livro que dá muita paz. A lei. Muito bom. Então, duas sugestões aí. Então, esse da KGB, pensa, se eu tivesse tempo, eu acho que eu teria lido ele 400 folhas, 400 páginas em 2 dias, que é muito bom. Então, assim, não sou feminista, tá? Apesar de eu já ter estudado, mas esse livro aqui, muito bom. Da Campagnolo? Muito bom. Gente, da Campagnolo, excelente esse livro. Coloca de novo na tela, doutora, para a gente poder colocar a senhora em caixa alta aqui. Para o pessoal que quiser comprar o livro, na biblioteca da própria Campagnolo, que é uma deputada estadual, você acha Feminismo, Perversão e Subversão. É excelente, né? Principalmente para você que tem uma filha adolescente, uma filha mais jovem, até um filho, né? Que está entrando aí. Aqueles que estão entrando na Federal, leiam esse livro antes de entrar na Federal, por favor. Por favor. Sabe, a gente levanta umas pautas que a gente não sabe o que é. Pessoal, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O que vocês acharam aí desse cenário político aqui no Mato Grosso do Sul? Nós tivemos algumas alterações aí no cenário político, né? Esse ano é ano de eleição, e mesmo que o MS conservador não tenha esse intuito político efetivo, partidário, né? Eu acho importante a gente bater um papo aqui, até para quem está assistindo, para quem está ouvindo, para saber como é que é a nossa opinião em relação a isso tudo. Nós estamos vendo aí alguns pré-candidatos da direita, né, surgindo, e nós tivemos uma mudança no cenário na última semana. O Capitão Contar, que é do PSL, que era aí um deputado que tinha aí uma força, né, entre os eleitores bolsonaristas da direita, ele que não vai mais ser candidato. O PSL optou pela candidatura do Vinícius Siqueira. Eu queria saber o que a doutora acha, se tem algum nome, se ela já acredita que tem algum nome aí que possa representar o conservadorismo aqui em Campo Grande. Então, eu acho que o deputado Contar, ele não vai mais disputar, né? Não estou sabendo. Não vai. Ele tanto não vai disputar as eleições esse ano, quanto também está pedindo agora, vai entrar, né, com pedido junto ao TRE, para sair do PSL, excelente, né? PSL, gente, foi separado o joio do trigo, né? Infelizmente. Sobre isso também, doutora, se a senhora quiser falar um pouco mais sobre o que a senhora acha das atitudes dos nossos parlamentares que foram eleitos, fica à vontade, aqui a palavra é sua, a gente só está aqui para fazer número. Então, o PSL é a nova direita, né, hoje. Que está aí, a direita liberal, né? Mas eu conheci o deputado Contar esse ano, que eu precisei de um favor dele e ele me abriu as portas, né? Nós tivemos, ele falou assim, olha, nisso aí eu sou muito conservador. Então, eu falei, então estamos caminhando juntos nisso aí, né? Mas, assim, eu tenho uma pessoa que é de coração, porque é uma pessoa conservadora, tá? Para prefeito, né? Que é pré-candidato para prefeito. É o Dr. Arfucci, que faz desde 2017, se eu não me engano, nós estamos juntos. Ele já fez palestras, já também assisti várias palestras dele. E é uma pessoa excelente. Infelizmente, as pessoas que viram, as instituições que o viram como ameaça, né, começaram a boicotá-lo, começaram a colocar ele na geladeira, entendeu? E aí, é uma pessoa, assim, de excelente nome que nós temos hoje para candidato. Excelente nome, é o Procurador de Justiça, Sérgio Arfucci. Não sei se eu podia fazer essa propaganda, mas já fiz. Cobra.
Pode sim. Vixe. Cobra ele depois, doutora, no Zap, que eu mandei mensagem para ele participar aqui do MS Conservador. Ele ficou de abrir uma agenda pra gente, mas a assessoria achou, essa semana ainda estava muito em cima, né? Não ia ter tempo hábil. Mas a gente tem interesse aí em bater um papo com o doutor Harfuch e vamos abrir espaço para ele aí também. É novo adesguiano, também está fazendo a DESG, né? Legal. Então, assim, abre bastante... Apesar, assim, que eu acho que quem é cristão... eu tenho certeza, quem é cristão, mas cristão mesmo. Aquele que lê a Bíblia, aquele que vive na palavra, dá a palavra, né? Ele não tem como fugir do conservadorismo. Apesar da teologia da libertação querer colocar Jesus como socialista, né? Isso não é real. Isso não é real. Mas eu vou cobrar, sim, o doutor Sérgio e vamos lá. Agora, para vereador, eu preciso ainda fazer uma inquisição com o meu pré-candidato. Vamos colocar ele numa... Vamos colocar ele numa linha de pergunta, de questionário. O que você acha? Você era a nossa convidada. Viu? Não, eu vou te sabatinar com mais pessoas, acho que mais conservadoras do que eu. Opa. Isso é bom. Beleza. Sobre isso mesmo, doutora. Pode falar, Rafael. Não, eu queria só... eu estava dando uma olhada aqui. O que vocês acharam da entrevista do Moro ontem? Era fantástico, né? O Moro, que era um cara que ele prometia não ir para a política e, de repente, agora ele sai, vem aos bastidores. Aliás, duas coisas que eu queria falar, né? O doutor Nelson Teich, ministro da Saúde, que saiu do Ministério da Saúde, mas deu um exemplo, né, de caráter. Eu vi dessa forma a maneira como ele saiu do Ministério, pediu demissão, porém ele saiu numa boa, não saiu atacando o governo, deu entrevistas, eu vi um trecho da entrevista que ele deu no Globo News. Rapaz, ele arrebentou com os jornalistas mal intencionados que tinham, né, que eles estavam querendo fazer alguma pegadinha e tal, e ele quebrou os caras no meio, e eu achei muito legal. E aí, ontem também, o Sérgio Moro foi dar uma entrevista no Fantástico, eu até brinquei mais cedo, né, o Sérgio Moro aí mentiu 3 vezes e foi pedir música lá no Fantástico. O que vocês acharam da entrevista dele? Eu não assisti, né? E também melhor coisa que você fez, viu, doutora? E nem deu tempo de ver também os... como que fala os sites conservadores? Não deu tempo hoje. Mas eu também acho que não perdi nada, não. Eu vou resumir. O Moro, ele entrou em contradição, né? A todo momento ele era perguntado se o Bolsonaro cometeu algum crime e ele ficava ali na retaguarda, né? Dizendo, olha, eu não imputei nenhum crime ao presidente, isso é com as autoridades competentes, o de sempre. Foi perguntado diversas vezes sobre se o Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal, ele desconversou, como sempre, né, como ele já fez no próprio depoimento. Então, para traduzir, o Moro foi o mesmo, né? O que me espantou nisso tudo, doutora, foi o fato dele ter tido uma abertura com a Globo que ele não tinha antes, né? Tanto com a Globo, quanto os jornais. Ele já deu entrevista para a Veja, né? Ele agora vai para os jornais que são ligados diretamente à esquerda, porque o pessoal está dando abertura para ele. Todo mundo que fala mal do Bolsonaro tem abertura. O general, eu lembro do general Santa Cruz, quando saiu da Secretaria de Comunicação do governo, ele teve abertura com a imprensa. Nós tivemos aí o Mandetta, que mesmo antes de sair do governo, quando ele já começou a criticar o presidente, teve abertura com a imprensa. Agora nós tivemos a imprensa, a Globo, tentando colocar o Teig contra o Bolsonaro, e o Teig de maneira honrosa, um cara que tem moral, né? Um cara que conseguiu ir na Rede Globo e dizer verdades a respeito do governo, sem tentar prejudicar a imagem do presidente. Eu acho que isso foi a maior contribuição dele para o Ministério da Saúde, né? Ele mostrou ali quais são as atividades que ele fez, o trabalho dele à frente do Ministério, sem prejudicar e tentar manchar a imagem do presidente. Algo que o Moro não conseguiu fazer e o Mandetta também não conseguiu fazer, né? Os dois saíram ali atacando, até, acredito eu, com intenções políticas futuras, né? Mas a senhora não perdeu nada da entrevista do Moro, ele vai ter espaço para a imprensa de esquerda, com certeza, a Globo vai dar espaço para ele todo dia. Se pudesse, teríamos Moro no Jornal Nacional, Moro no Bom Dia, junto com a
o Mais Você ali, Moro com a Fátima Bernardes, porque é a narrativa que eles estão tentando, né, criar ali. Vamos ver, né? Essa semana, se Deus quiser, o inquérito do presidente se encerra, né? E nós não teremos mais essa dor de cabeça. Foi bom por um lado, né, mostrou para o Brasil inteiro quem é o presidente na reunião ministerial, mas foi ruim por outro, que nosso herói, né, o Moro era um herói, foi desmascarado. E isso faz com que muita gente que acreditava no combate à corrupção fique com vergonha de acreditar novamente, né? Eu vejo muita gente que postava aí Moro 2022, ficou com vergonha, né, depois do vídeo ser postado. Eu tenho um amigo que me ligou e falou, cara, eu fiquei do lado do Moro nessa saída do governo e agora eu tô com vergonha, porque eu critiquei o presidente, eu comecei a atacar o governo e eu vi que, poxa, foi uma acusação infundada, né? Ele acusou sem provas. E tomara que ele seja responsabilizado judicialmente, né? O Bolsonaro vai ter que fortalecer o campo jurídico ali para responsabilizar o Sérgio Moro. Doutora, sobre o Mandetta, a saída do nosso ex-ministro aqui do Mato Grosso do Sul, a senhora tem alguma consideração? Consideração ou desconsideração? Fale então, sobre, melhor, né? Repita a mentira 1000 vezes, né? Repita a mentira 1000 vezes que ela se tornará verdade. É o que a imprensa faz, a grande mídia, né? A extrema imprensa, é o que ela tenta fazer. E, infelizmente, eu conheço muitas pessoas que se pautam por elas, né? Houve muitas pessoas que ficaram viúvas do ministro Moro, do ex-ministro Moro, do ex-ministro Mandetta, que choram até hoje, né? Mas nós sabemos que o GISA, né? Desvio de dinheiro, isso é noticiado na mídia, não sou eu que estou falando. Sabemos também, me informaram, eu não lembro aonde eu vi, mas foi em mídia, tá? Aqui de Campo Grande, sobre o hospital a Santa Casa, né? Então, assim, péssimo gestor, primo do prefeito, primo do deputado federal, primo do senador. Então, assim, infelizmente, essa família, ela trilha por um caminho, né? Eu trilho pelo outro. Eu trilho pelo conservadorismo, eu prezo a verdade, entendeu? E, então, assim, eu não tenho muita coisa, acho que já passou, sabe, Danilo? As coisas, assim... quem não viu, que não quer ver, né? Não é só por eu falar aqui, a gente precisa mostrar prova, precisa mostrar links... Então, assim, não estamos fazendo isso. Então, é uma coisa que já passou. Infelizmente, caíram no conto do vigário, né? E tomara que não caiam mais. As pessoas que eu falei, vamos pesquisar. Se é corrupto, se responde alguma coisa, vamos ver o que está respondendo, tá? Aí a gente dá o voto de apoio, né? Dá o apoio. Mas, assim, contra o ministro Mandetta, eu só pelo nome, você já sabe o meu posicionamento. Você já vê que o Mandetta está atrelado aí à velha política quando ele sai do ministério e aparecem 20 placas de outdoor, né? De empresas de outdoor aí pela cidade elogiando o trabalho do Mandetta, né? Eu que tive dificuldades, aí uma vez a gente colocou, não sei se vocês lembram, a gente fez um outdoor na Afonso Pena, cobrando o posicionamento dos deputados aqui do Centrão, né? Na época, o deputado Fábio Trade, a Bia Cavassa, o Beto Pereira e a Rose Modesto, que eles estavam ali em cima do muro em relação à questão da reforma da Previdência. E a gente conseguiu fazer uma placa de outdoor. E depois a gente tentou fazer mais, e aí a gente não conseguia de jeito nenhum, porque a imprensa local, ela sobrevive muitas vezes de partidos e de políticos, né, que utilizam daí da verba de publicidade para financiar sites, para ficar elogiando, etc. Esse é um problema que a gente já denuncia há algum tempo aí. Então, quando eu vi aquelas placas de outdoor lá com a cara do Mandetta elogiando ele, já me soou muito estranho, né? Agora, uma outra coisa que eu queria falar também, não sei se vocês perceberam, a imprensa, ela, depois que morreu aí a narrativa de interferência, né,
na Polícia Federal do presidente Bolsonaro, parece que eles ficam ali a todo momento tentando encontrar ali o que a gente vai fazer para atacar o governo Bolsonaro hoje, né? O que a gente vai ter de pauta. E ali a gente percebeu o seguinte, depois que esfriou essa questão aí da interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, onde o próprio Valeixo disse que nunca houve interferência, onde a superintendência lá do Rio de Janeiro, quando foi trocado o diretor de polícia lá, a polícia está voando em cima do Witzel, né? O Witzel lá que teve um secretário de saúde que está cheio de problema. O Witzel, que eu acho que o relógio dele está correndo, daqui a pouco ele vai acordar com a PF batendo na porta da casa dele ali. E a gente está vendo a polícia trabalhando como não estava trabalhando com o Moro, né? Então isso é um fato que vem acontecendo. E assim, a atitude da imprensa é muito clara, né? Para a gente que consegue acompanhar e enxergar essa manipulação de notícia que eles fazem, né? Esse jogo midiático, a gente já percebeu na hora que eles mudaram a narrativa. Parou de falar da Polícia Federal e voltou para o Covid hoje, né? O Covid hoje estava no jornal, estava em todos os sites. Eu estava até dando uma olhada agora no site de notícia aqui, só dá Covid. Quer dizer, assim, eles trocam de narrativa de acordo com o que lhe convém, né? Aquela narrativa está morrendo, opa, então vamos continuar batendo do outro lado. Aí daqui a pouco o Covid dá uma caída, eles encontram outra coisa para alimentar essa narrativa e usar essa máquina aí da imprensa, né, para bater no presidente Bolsonaro. A gente tem sorte, pessoal, de ter hoje, né, a internet. Porque se não fosse a internet, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu vou confessar para vocês. Eu, durante muito tempo, eu assistia Manhattan Connection e Globo News e achava que eu estava super bem informado. Eu falava, não, eu sou o cara que eu sei das coisas que estão acontecendo no mundo. Mas isso logo há uns 5, 6 anos atrás, né? Então eu chegava no churrasco, eu ia conversar sobre alguma coisa, eu sabia o que estava acontecendo com a Bolsa, eu sabia o que estava acontecendo com os Estados Unidos, e eu achava que eu estava sendo bem informado. Mas, na verdade, pessoal, depois que a gente descobriu como é que funciona, né, todo esse império da mídia, né, da informação, essa hegemonia da informação que eles tinham, né, a gente, através da internet, a gente vê um paraíso, né, a gente consegue aí refutar as informações, investigar, ir a fundo, aí saber de onde saiu aquele jornalista, o jornalista que é filiado no PSOL, o jornalista que recebe, o jornal que recebe dinheiro público ali da prefeitura, da cidade, enfim, uma série de coisas que a gente vai descobrindo que a internet nos permitiu, né? Então, assim, eu faço esse convite a todas as pessoas que estão assistindo aí a investigar a fundo as notícias, procurar saber quem é o jornalista, qual é o interesse daquela imprensa, porque é o que o Olavo de Carvalho fala, né? Você assistindo a grande mídia, você não está sendo informado, você está sendo enganado. A grande imprensa é o maior inimigo do Brasil hoje. Doutora, o que você acha disso aí? Bom, eu acho a extrema imprensa, todas essas que você falou, urubu em cima de carniça, né? Procurando carniça. Agora, infelizmente, quem não foi assim, né? Assistiu Globo News, Band News, agora, CNN é de direita. Até você explicar, como é que chama o Caio Coppola é de direita? Aquilo lá não passa mais de um liberal. Entendeu? Espera que ele vai dar o escorregão dele. Já deu vários, né? Mas eu não sei, é isso que eu falo, é falta de estudo para você saber dosar. Às vezes não é nem falta de informação correta, é falta de estudo, sabe? Porque se você... não quero fazer propaganda, mas esse livro da KGB, ele está me trazendo uma visão tão ampla o que é desinformação que vocês não têm noção. Esse eu recomendo, sabe? Assim, de olho fechado. Então, assim, essa questão da extrema imprensa, ela não vai conseguir. Ela não vai, sabe por quê? Porque a verdade sempre vai prevalecer. Exatamente, doutora. E eles, né, esse livro da KGB vai te trazer informações de que quando você tem a intenção de desinformar, você precisa estudar até para isso, né? Os agentes da KGB, eles eram muito bem preparados para desinformar, para criar crises políticas, né? Eles não entraram assim, vou escolher você a dedo, vem cá você. Não,
eram pessoas muito bem preparadas, né? A esquerda no Brasil, ela também foi muito bem preparada. Muitos foram estudar até mesmo política, né? Guerrilhas em Cuba, agora mais recente na Venezuela, muitos na antiga União Soviética, né? Então, assim, quando você fala de estudar para poder manter um discurso, para poder manter uma coerência e estudar o que é o conservadorismo, é você também estudar a tática do seu inimigo. É também você estudar a tática da oposição, porque nós somos todo dia bombardeados com essas informações. Nós temos que saber como lidar com elas, né? O que eu vejo hoje é o político acreditando que só dele ter um mandato, só dele estar à frente na Câmara dos Deputados, só dele ser vereador, só dele ser senador, ele vai conseguir mudar alguma coisa. E isso não é realidade. Quando ele chega lá, acontece o que aconteceu na minha opinião, o que aconteceu com os nossos, né? Você acaba fazendo parte aí do sistema, você começa a criar gosto pelo sistema e você deixa tudo aquilo que você tinha para defender, tudo aquilo que você foi eleito para defender, de lado. Então, assim, eu vejo, né, como a senhora disse, vamos pesquisar os nossos representantes, vamos cobrar ações deles, vamos saber quais são as ideologias por trás das ideias dessas pessoas, né? Até porque nós não temos uma base ainda, a direita não tem uma base, né? A direita tem pessoas que pensam, que estudam, que são ativistas políticos, que vão para a rua, que se manifestam, são patriotas, porém nós não temos uma base. E para formar uma base não vai ser do dia para a noite. A gente precisa estudar, precisa estar permanecendo. Você que quer ser conservador, estudar, ter um embasamento, ler um pouco mais, ter uma fé, ter algo que te cerque, ter algo que te segure, porque não é qualquer ventinho ou qualquer desinformação que vai fazer você mudar de lado, como aconteceu com o juiz Sérgio Moro. Todo mundo que eu conhecia, que se dizia bolsonarista, desesperado, preocupado com a narrativa criada, né? Isso demonstra o quê? Falta de informação, falta de verdade, né? Não buscou ali se cercar de verdades. O erro foi nosso, né, de confiar num cara desarmamentista, né? Eu acho que a imagem que o Moro trazia, né, de combate à corrupção era tão positiva que nós acabamos não verificando algumas posições políticas que ele tinha, que já demonstravam que ele não era um conservador, que ele não era de direita e que a gente deveria tomar um certo cuidado, né? Deixa eu só mandar um abraço aqui, Danilo, para o Rafael Silva, lá de Corumbá, para a Denise, para a Aline, para o Marco Silva, para o Elton, para a Leila, enfim, a galera que está acompanhando. Para o Alexandre, para o Antônio, para a Sandra, pessoal todo aí que nos acompanha, galera, né? E deixar também, pessoal, Rafael, avisando o pessoal, deixar para eles aqui o convite, para a senhora também, viu, dona Ana? Vem participar do MS Conservador, vem ser voluntário do MS Conservador. O convite para a live também foi um convite para pegar a senhora de surpresa aqui ao vivo e fazer um convite para participar do MS Conservador, participar do nosso jornal, escrever críticas, notícias, artigos, tá fazendo parte de maneira mais ativa do nosso grupo. E o convite está aberto. É só a senhora falar, topo, Danilo, me coloca, vamos junto, que o convite está aceito. Assim como todos vocês, viu? Nós temos vários grupos de apoio no jornal, vários grupos de apoio a manifestações políticas, vários grupos de apoio à direita do Mato Grosso do Sul, e lá a gente discute, debate, a gente se reúne para conversar, e eu acho interessante fazer parte. O que a senhora acha, doutora Ana? É uma boa... é tentador. O problema é tempo, como diz o Olavo de Carvalho, né? Ele falou que a esquerda demorou mais que um século para colocar os seus pensamentos em prática. Nós estamos engatinhando, sabe? Então, que nem eu falei, se eu tivesse tempo, eu leria esse livro em 2 dias. Mas, infelizmente, a vida do patriota, do conservador, que não depende do Estado, né? A gente tem que ralar. Não é fácil. Eu posso mandar um abraço pro pessoal? Fica à vontade, a live é sua. Quero mandar um abraço para minha apóstola. Eu vou falar o meu apóstolo Maurício Eusébio, é lá da Nova Família, né, da Igreja Nova Família. Ele foi um grande norte, ele e a apóstola, né? Foram um grande norte na minha vida. Foi através deles que eu me conheci Jesus.
Então, eu quero mandar um grande abraço para eles e a todos da nova família que estão me assistindo, a Roseli, quem mais aqui? A Apóstola Denise, a Maria, tá? Minha mãe, legal, que está em Corumbá, faz 3 meses que eu não a vejo, né, meu pai? Mãe, um beijo, que eu tô com saudade. Então, é isso. Nós vamos demorar séculos para... séculos não, porque agora parece que as coisas estão mais... O Olavo faz uma análise de 30 anos, né? 33 anos ele fala. Uma análise mais chutada dele. 33. A direita nasceu prematura, nós, né? Agora... Sim, bastante. Não era ainda não era tempo para termos um presidente conservador. Presidente. Né? Ele foi colocado ali no meio dos leões, né? No meio das hienas, no meio das hienas. Mas eu acho que isso... Acho não, eu tenho certeza que Deus colocou o presidente ali. Porque senão nós já estaríamos igual Venezuela. Nós não poderíamos esperar mais. Não poderíamos. A gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando mesmo e formar essa militância da direita conservadora, blindar o presidente Bolsonaro ali diante aos inimigos, né? Porque não são nem adversários políticos, aquilo ali são inimigos das pessoas de bem. Ali não é só uma questão política, não, é uma questão, acho que até espiritual. Muitas vezes eu até falo que a política, na verdade, hoje, a gente trava uma batalha que é espiritual o negócio. Já não é mais uma questão política, eu já vejo que realmente o presidente Bolsonaro foi colocado ali e está sendo protegido por Deus, e a gente precisa muito entender que essa batalha vai ser longa e vai ser dura, mas a gente vai vencer se Deus quiser. Doutora Ana, eu vou encerrar minha participação por aqui. Muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite, tá? E vamos para cima. E se Deus quiser, nós vamos formar um grupo muito forte aqui de conservadores no Mato Grosso do Sul e tentar, de todas as formas, tirar essa velha política do comando da nossa cidade e do nosso estado, tá bom? Obrigada a vocês, a todos que estão nos acompanhando, né? Sucesso para o canal de vocês. Estou sempre à disposição. Na verdade, estou sempre à disposição da nossa pátria, né? Isso não é fanatismo, tá? A gente tem que ter amor à pátria. E as pessoas confundem que ela quer te catalogar, te colocar chamando de fanático. Não, isso é amor, né? Então, assim, eu agradeço muito vocês, estou à disposição, tá, gente? Obrigada. Nós que agradecemos, viu, Ana? Até porque a senhora mostrou aqui para a população, para os nossos seguidores e para todo mundo que acompanhou a live, que um cidadão comum pode se colocar contra o sistema, né? Que uma pessoa comum, com um marido comum, com uma filha comum, pode se colocar contra os nossos gestores, contra as pessoas que estão à frente do nosso estado e do nosso município. Muito obrigado por você ter se colocado à frente disso. E vamos ver se o seu exemplo é seguido por outras pessoas. Ok. Muito obrigado, doutora Ana. Até mais. Eu vou sabatinar, hein? À disposição, vamos lá. Eu já estou sabatinando ele desde o início do ano. Tá joia, tá joia. Estou sabatinando ele desde o início do ano, doutora. Isso é bom. Valeu, até Danilo. Mais. Obrigado aí. Um abraço. Até mais, Rafael. Até mais. Doutora, muito obrigado. Até mais, viu? Vou chamar a senhora mais vezes para participar. Obrigada a você. Bom, pessoal, é isso. Fizemos nossa live com a doutora Ana Laura, ela que foi a responsável por impetrar aí HCs contra o Estado, né, e contra a Prefeitura, pedindo a nossa liberdade de manifestação, a nossa liberdade de estar às ruas, de fazer carreatas, né, e é isso, pessoal, pessoas simples, né, pessoas que são comuns, não são de partidos políticos, não são ligadas a deputados, a senadores, podem e devem fazer parte dessa política que nós vivemos, né? E o presidente Bolsonaro demonstrou isso ao ser eleito, né? Nós não precisamos de um recurso grande, nós não precisamos de muito dinheiro, nós precisamos de um partido político grande. Nós precisamos ter Deus, ter amor à pátria e família, e respeito à nossa liberdade, principalmente. Pessoal, gostaria de falar com vocês aqui, nós abrimos um apoia-se por MS Conservador, e seria interessante você participar. O MS Conservador não utiliza dinheiro público,
não utiliza dinheiro de partidos políticos, não recebe dinheiro de políticos, e então a gente sobrevive de doações, né? Nós temos os nossos voluntários, temos as pessoas que estão diretamente ligadas ao MS Conservador, através das escritas, das matérias, pessoas que estão nos ajudando a fazer as lives, né? Pessoas que nos ajudam com o site e etc. Mas para isso a gente também precisa da colaboração de vocês. Quem puder ajudar, nós temos o link na descrição do Apoia-se, é só fazer parte, qualquer coisa me procura, se você quer fazer parte do MS Conservador, quer escrever uma matéria, quer mandar um artigo que você achou interessante, fique à vontade, tá bom? Lembrando que nossas lives são segundas e quintas-feiras, e agora os domingos também, né? Domingo nós temos o Passando a Limpo, onde nós vamos trazer as informações gerais da semana para todos vocês, e é 10h30 da manhã. Muito obrigado a todos, um ótimo restante de semana a todo mundo, e fiquem ligados no MS Conservador, todo dia nós temos informações, notícias e também novas matérias, né, para todo mundo. Até mais, pessoal.